De todas as histórias de oração e intercessão que eu conheço, sejam elas verídicas ou símiles ou parábolas, mas no caso dessa que eu vou te contar agora, ela é verdadeira, essa é uma das que eu mais amo e as que me levam às lágrimas quando eu estou pregando e Deus me dá a oportunidade de falar sobre o poder da oração. Muitas pessoas pararam de orar porque acham que Deus não me ouve. Olha, Deus te ouve todos os dias. Então por que Ele não me atende? O Senhor vai dizer através dos profetas: os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os vossos. Entenda? Deus ouve sim, mas às vezes a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não se aplica à nossa vida. E quando o profeta diz: Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem suas mãos estão encolhidas para que não possa perdoar, mas as nossas transgressões, nossos pecados, fazem separação entre nós e nosso Deus. O pastor era um pastor tradicional batista, isso no final da década dos anos 1980. Isso é uma história real de um pastor já que está na glória com o Senhor. Ele era novo nessa época e estava recém-chegado numa igreja batista tradicional. E o trabalho começou a crescer. Ele pegou uma igreja praticamente terra arrasada. Então imagine reestruturar toda a igreja, jovens, numa época diferente da de hoje. E a igreja estava muito linda. A igreja cresceu muito. E ele tinha muitas pessoas na igreja. Um corpo, sabe, de líderes maravilhosos, um coral muito bom, um grupo de jovens, bandas, evangelismo, missões. Aquele pastor estava naquela localidade, naquela cidade, como diz a galera, arrebentando. E ele, muito orgulhoso disso, né, buscando a presença de Deus, sempre orando, um dia ele falou: Deus, o que mais devo fazer? Era um homem íntegro, era um homem que vivia ali no ministério com muita integridade. Ele um dia falou assim: Deus, o que eu devo fazer? Qual é a direção que o Senhor me dá para eu ampliar esse ministério, continuar na forma como eu estou? E Deus não respondeu. E ele foi dormir num domingo, muito orgulhoso. Coral de jovens, houve uma festividade na igreja, um coral de jovens enorme, com mais de 40 vozes de jovens. E aquilo deixou ele muito orgulhoso, muito feliz. Ele foi para casa agradecendo a Deus. E ele teve um sonho. Ele sonhou que estava neste culto, e quando ele estava sentado lá em cima na tribuna, Jesus entrava na igreja. E ele via Jesus chegando e ele saía correndo para a porta da igreja. E ele recebia Jesus, se curvava, se prostrava: Jesus, que bênção, o Senhor está aqui na minha igreja. E recebia Jesus e com muita alegria. E ele: Jesus, olha aqui, essa aqui é o grupo das senhoras. Olha, Jesus, como eu e minha esposa temos trabalhado por essas mulheres, como essas mulheres têm sido mulheres fiéis, como essas mulheres têm sido mulheres de Deus, como essas mulheres têm sido boas esposas. Aqui estão os homens, estamos estruturando os homens, homens de Deus, homens fiéis, homens probos, bons pais. Os jovens, como esses jovens têm me dado orgulho, Senhor, como esses jovens. E ele foi apresentando as crianças, apresentando o ministério de louvor, foi apresentando a tesouraria ali no meio do culto e levou Jesus até a tribuna. E Jesus foi à tribuna, olhou toda a igreja estava adorando, ele olhou, ele sentou: Senhor, fala para mim o que eu tenho que fazer. E perguntando a Jesus, de repente Jesus levanta e sai. Ele: não, Senhor, não vai embora. Peraí, Senhor, o que houve? Ele vai embora e diz: Senhor, o que eu fiz? Falei alguma coisa que desagradou o Senhor? Eu fiz algo contra o Senhor? Meu Deus, o que houve, Senhor? Me perdoa. E Jesus de repente para lá na penúltima fileira de bancos, aqueles bancos de madeira, talvez a sua igreja seja essa. E ali tinha uma senhorinha, a Vó Maria. A Vó Maria já estava com seus 80 e poucos anos. E aí Jesus para na fileira da Vó Maria, e o pastorzinho, vou falar assim porque ele era novo, 30 e poucos anos ainda, ele: